Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. O Linha de Frente está no ar. Hoje comigo, Letícia França. Entrevista. O programa de pós-graduação em História da UFO realizou ontem, dia 24, no campus Santa Mônica, a palestra Não Podemos Ficar Calados, uma história sobre a solidariedade norte-americana com as lutas pela democracia no Brasil nos últimos 50 anos. O palestrante foi James Green, um renomado historiador especializado em estudos latino-americanos, brasilianista e ativista dos direitos LGBT norte-americano. Ele atualmente é professor na Universidade Brown, onde leciona História da América Latina. James Green gentilmente aceitou o convite do Linha de Frente e está aqui hoje conosco para falar sobre o tema de sua palestra. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. O senhor pode nos falar resumidamente sobre o tema da palestra? Claro. Basicamente, existe aqui no Brasil uma noção de que, como o governo norte-americano apoiou o golpe de 64, que o público americano ficou calado e apoiou essa política do governo do presidente Johnson e os outros presidentes depois dele. E, na verdade, existia já em 69, 70, um grupo de clérigos, alguns brasileiros exilados, mas basicamente norte-americanos ou pessoas que tinham laço com o Brasil, que organizaram vários tipos de solidariedade com o Brasil. A primeira campanha era contra a tortura, e foi muito importante porque eles levaram denúncias de brasileiros para a Comissão Interamericana pelos Direitos Humanos, da OEA. A primeira vez que houve esse tipo de denúncia sobre tortura na América Latina. Fizeram uma série de campanhas no Congresso, dentro das universidades norte-americanas, tentando influenciar a opinião pública. Até que eles conseguiram já em 71, o New York Times e o Washington Post denunciaram a tortura no Brasil e criticaram o apoio norte-americano ao governo brasileiro. Mas, basicamente, na minha palestra ontem à noite, eu queria contar vários momentos nos últimos 50 anos dessa solidariedade com o Brasil. Então, foi essa primeira etapa, foi a etapa da campanha contra a tortura. Depois houve, quando começou o processo da democratização, nos anos 70, 80, houve muito trabalho com os sindicatos norte-americanos em defesa de Lula, quando ele foi preso, pela libertação de Lula. Mobilizou muitos sindicatos e dirigentes sindicais para dar solidariedade com Lula. Em outro momento, havia trabalho sobre a selva amazônica, a preocupação com o desmatamento, a defesa dos indígenas. E depois, quando Lula foi eleito, em 2002, nós organizamos uma rede nacional de defender as medidas progressistas do novo governo. Mas o mais importante, eu acho, que é sobre o que está acontecendo hoje, porque após a eleição de Bolsonaro, se organizou nos Estados Unidos uma rede nacional, fundou essa rede em Columbia Law School em dezembro de 2018. E hoje em dia nós temos 40 grupos em 30 cidades, com contatos em 234 universidades e 1.500 pessoas afiliadas à nossa rede nacional. E fazemos muitas atividades. Eu vou dar 3 exemplos rápidos, porque a gente tem pouco tempo. Primeiro, nós organizamos 50 eventos em homenagem a Marielle no aniversário da morte dela, em todo o país. Depois, quando o Bolsonaro foi convidado pela Câmara de Comércio do Brasil e dos Estados Unidos de receber a homenagem para ser o Homem do Ano, grupos em Nova York e no resto do país mobilizou contra a vinda dele, pressionou muito, tanto que o prefeito de Nova York recusou recebê-lo. Várias companhias que patrocinavam historicamente o evento retiraram o seu apoio, como a Aérea Delta, o Financial Times, um lugar de investimento. E o Bolsonaro, com muito medo, não foi para Nova York, ele tinha medo de protesto. E depois ele resolveu ir para Dallas. E sem nenhum brasileiro, nenhum ativista nessa cidade, conseguimos mobilizar pessoas da esquerda local para organizar eventos para enfrentar ele em Dallas. E atualmente estamos organizando uma campanha no Congresso, onde queremos influenciar o Congresso norte-americano para passar uma resolução denunciando todas as medidas antipopulares, antissindicais, anti-LGBT, anti-mulher, anti-indígena do governo Bolsonaro. Não achamos que vamos conseguir mais do que 150 deputados assinar essa abaixo-assinado, mas vamos fazer uma campanha nacional para conscientizar
pelo menos os políticos e pessoas importantes. E para finalizar, eu enfatizei ontem à noite que a gente está correndo uma maratona e não uma corrida de 200 metros, porque vai ser anos de luta para derrubar não somente esse governo, mas o que vai vir depois, até que uma grande frente da esquerda consegue acumular esforços para voltar a seguir fazendo as atividades que fizeram durante os governos de Lula e Dilma. Esse foi o professor James Green. Muito obrigada, professor, pela entrevista. O Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br. Uma ótima semana para todas e todos vocês. Até a próxima terça-feira. Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.